Teve casos de professores falaram que eu não ia ser ninguém na vida porque eu não tinha uma imagem paterna, que não tinham direção na vida, falaram que a gente não ia ser nada na vida por não ter um pai ou uma mãe, que a gente ia crescer sem rumo na vida. Olá, meu nome é David Cauã Gomes de Oliveira, eu já tive outro sobrenome e eu tenho 23 anos. Oi, me chamo Yuri Renan Crispim Careval, tenho 24 anos, ainda não mudei meu sobrenome. Oi, meu nome é Christopher Gomes de Oliveira, tenho 19 anos. Eu tive outro sobrenome. Eu vou chorar, tô vendo isso. Me chamo Fábio e sou pai de 8 filhos, sendo um filho biológico, 4 adotivos e 3 pelo processo de família acolhedora. Eu sou a Rafaela, tenho 36 anos, sou psicóloga. Como o Fábio falou, temos 8 filhos, né? Nosso primeiro filho foi um filho biológico, que tem 9 anos. 2 anos depois a gente adotou 4 irmãos, sendo 3 adolescentes e uma menina de 7 anos. E há 2 anos e meio a gente também é família acolhedora de 3 irmãs. A gente decidiu ser família acolhedora, conversamos com os nossos filhos já, né? E aí eu fui conversar com a equipe que a gente estava interessado em ser família acolhedora. Meu nome é Rosicléia dos Santos Neri, nasci e me criei aqui, tenho 45 anos, sou casada, mãe de 4 filhos e tenho 3 netos. Então no dia que me fui convidada para ser família acolhedora, eu estava no trabalho, daí chegou a assistente social, a Márcia e a Elisângela, chegaram lá e me convidaram dizendo que tinha uma criança para acolher, uma criança de 1 ano e 8 meses. Meu nome é Cleonice Aparecida Kufenerchuk. Nasci numa vila chamada Volta Grande, pertencente a Piratuba, no estado de Santa Catarina. Minha mãe sempre trabalhou para trazer o sustento para a nossa casa e assim que os meus avós faleceram, eu acabei ficando sozinha. Então me criei junto com os meus vizinhos. Eu fui acolhida pela nossa vizinhança. Minha mãe saía do trabalho, trazia o alimento e eu passava o dia brincando, o período de não escola, brincando e sendo cuidada pelos vizinhos. Então esse acolhimento trouxe para mim um espírito de ternura, um olhar para o próximo de uma forma diferenciada, porque foram esses valores também que eu recebi nessas casas onde eu fui acolhida. Eu me chamo Audrey, eu sou assistente social, me formei em 2022, tenho mestrado também em Ciências Sociais Aplicadas. Estou como coordenadora do acolhimento institucional e familiar desde outubro de 2024. Então, aí dia 1º de outubro faz 1 ano que eu estou em Irati e atuo como coordenadora no acolhimento. Meu nome é Jennifer, eu tenho 38 anos, eu sou formada em serviço social há 5 anos e trabalho há cerca de 2 anos no serviço de acolhimento aqui em Irati. Meu nome é Renan, tenho 34 anos, sou psicólogo aqui em Irati, no setor de acolhimento de crianças e adolescentes. E trabalho aqui desde 2023, junho de 2023 precisamente. Entrei através do concurso de 2022. As primeiras vagas desse concurso de psicólogos e assistentes sociais foram destinadas para o setor de acolhimento aqui de Irati, por uma decisão judicial de que precisavam de profissionais concursados, né, estatutários aqui, devido à alta rotatividade dos profissionais que estavam em contratos, PSS, processo seletivo simples, devido à complexidade e à sensibilidade do trabalho que fazia com que os profissionais não aguentassem ficar no cargo ali. Olá, eu sou o Hermano Faustino, eu sou advogado e doutor em Direito pela UFPR e pesquiso o tema da adoção já há alguns anos e sou também autor do livro Adoção Intuito Personae, a entrega direta como direito da mulher. Casa lar, ela é parecida como uma casa normal. Antigamente tínhamos os orfanatos, hoje em dia nós não temos mais, agora a gente tem 2 modalidades, que é o abrigo e a casa lar. Os abrigos, eles abrigam até 20 pessoas e as casas lares, ela pode abrigar só até 10. Então, assim, a casa lar, ela é uma modalidade, né, de acolhimento institucional, mas ela não parece um ambiente institucional. Ela é uma casa que tem uma cozinha normal, uma mesa, os quartos, a sala, um espaço ali de convivência para as crianças, né? O setor do acolhimento é como se fosse uma espécie de uma UTI da assistência social, né? Onde os laços já foram rompidos, onde a família já teve que ter um rompimento familiar, e isso é muito grave do ponto de vista
social, familiar, institucional, da instituição família, né? E alguns profissionais não aguentaram ficar nesse cargo, então o juiz pediu para que fossem profissionais de carreira, né? Para entrar nesse cargo. E desde então nós entramos. E, de fato, é um trabalho bastante difícil, exaustivo, estressante, por trabalhar com adolescentes, né, com crianças que podem apresentar dificuldades, né, no trabalho ali no desenvolvimento, bem como famílias também, que são, muitas vezes, disfuncionais, famílias que negam o problema, que têm resistência em aderir às orientações. O acolhimento de crianças e adolescentes, ele fica aí, na alta complexidade. Por quê? Porque para uma criança chegar até o acolhimento, ela já foi atendida pelo Conselho Tutelar, pelo CRAS, pelo CREAS, e todas as tratativas e as tentativas de solucionar aquele problema social não foi possível nesse momento. Então, a criança precisa ser retirada do seu ambiente familiar para que aquela situação de risco, enfim, seja superada. Aí que a criança vem para o acolhimento. O acolhimento é importante deixar claro que ele é uma medida de proteção. Nunca vai ser uma violação, né? Ela chegou num ponto que essa criança precisou ser acolhida porque a situação que ela estava vivendo em casa, com a família, não era adequada. Ela estava exposta a alguma situação de risco, seja negligência, seja violência física, violência psicológica, né? A gente tem uma variedade de situações de violência que uma criança hoje e um adolescente pode sofrer. Então, o acolhimento sempre é isso. Ele sempre vai ser com o intuito de proteger, né? E é muito senso comum achar assim, que primeiro não reconhecer aquela situação que estava acontecendo na minha casa, né, com a minha família, não entender aquilo como uma violência, e outro achar assim que os órgãos públicos, o Conselho Tutelar, enfim, foi lá e retirou a sua criança da casa. Mas eu não fiz nada, é muito comum a gente ouvir isso, né? Mas o acolhimento é para proteger, porque naquele contexto que a criança está inserida, ela está sendo exposta a várias situações que não são adequadas e são garantidas por lei, né, essa proteção. Minha mãe trabalhava sozinha, me criou sozinha, porque meu pai não me assumiu. E a vida era difícil, tudo era muito simples. Primeiro ela cuidava dos meus bisavós, que eram os avós dela. Então ela cuidou dos dois até a morte. E a gente tinha aquela convivência ali. E como ela precisava trabalhar, não conseguia pagar ninguém. Naquela época não tinha creche, não tinha pré. Então, os vizinhos, principalmente pessoas com um pouco mais de idade, que me acolheram, me ensinaram, me direcionaram no caminho, traziam para mim aquele cuidado, aquele acolhimento familiar que eu tinha necessidade. Desde o alimento, desde a convivência, desde estar convivendo nos afazeres do dia a dia, acompanhando. E isso, para mim, se tornou uma referência de vida, uma referência também para fazer o acolhimento a todas as pessoas que estão ao meu redor e demonstram necessidade. O Família Acolhedora ele é novo na cidade, então não tem tantas famílias disponíveis. E tem bastante criança e adolescente esperando uma família acolhedora para sair do acolhimento institucional. Então, a partir do momento que a gente se candidatou para ser família acolhedora, já tinha as crianças disponíveis, principalmente por esse fato de abrir para crianças e adolescentes maiores, né? Porque assim como na adoção, acaba que muitas famílias preferem acolher bebês e crianças pequenininhas também. Então, não é só na adoção que as pessoas preferem bebês e crianças pequenas. No Família Acolhedora, também as pessoas preferem bebês e crianças pequenas. Quando eu entrei na casa lá, tudo pensava assim, você não tem família, vocês abandonaram, você não tem rumo para a vida. Então, só, digamos, você foi abandono, assim. Todo mundo pensa, você foi para casa porque tua família não te abandonaram, não quer isso para você. E é isso, todo mundo pensa que está na casa lá, que a tua família não quer você, foi abandonado. Foi um sentimento, quando eu entrei na casa lá, foi um sentimento tão ruim, fosse um abandonado, sabe? Não posso dizer abandono, porque já teve casos que nós teve momentos que nós via a nossa família anterior, teve processo de
como que é, de visita com a nossa família. Teve momentos tipo, de conversa, de sair, tipo, de passeios até com a nossa família anterior. Daí, tipo, depois tipo, teve, como que é, posso falar, teve um momento que não podia mais ver a família, depois tipo, teve vários processos de tudo. Daí, de tudo isso eu fui para a escola, de todo mundo falar que não tinha que estar na casa lá por causa disso ou aquilo. Foi tipo, um sentimento muito estranho, até eu pegar uma certa idade. Daí que eu fui entender todos os processos, tudo toda a ocorrência que teve. Bom, o processo da gente estar na casa lar, né, a gente tá ali abrigado, e geralmente as famílias eram separadas, né, ali colocava era a casa lar e a casa do adolescente. E nós era separado, nossos irmãos mais novos, que era o Cris e a Manu, ficavam em uma casa, que era a casa lar, e a casa do adolescente, os mais velhos, né, que era eu e o Yuri. E tanto na questão de escola e na questão da gente poder se socializar com outras pessoas, às vezes era complicado. Porque além da gente se sentir excluído, por a gente estar em uma casa, a gente não podia sair, além, né, de ter uma observação que acompanhava a gente em cada passeio, algo recreativo, a gente não se sentia bem, às vezes, até de falar que a gente morava na casa lar, né, para os colegas de escola. Porque alguns, né, chegavam com zoação, algumas pessoas falavam, estão abandonados, e tipo, isso era uma coisa que impactava demais na gente. A gente não demonstrava na hora, quem conversava com a gente não via, mas realmente era bem ruim às vezes, sabe? Ter que aguentar as pessoas falando que você entrou na casa lar porque já é abandonado, que a mãe de vocês nunca quis vocês, que até, como o meu irmão disse, até os professores zoavam às vezes a gente. Exatamente, teve casos de professores falaram que eu não ia ser ninguém na vida porque eu não tinha uma imagem paterna, que não tinham direção na vida, falaram que a gente não ia ser nada na vida por não ter um pai ou uma mãe, que a gente ia crescer sem rumo na vida. Na hora eu me assustei, sim. Eu sem família acolhedora, nem sabia como é que funcionava. Daí ela falou que eu ia acolher essa criança por um tempo e depois eles me explicavam. Daí eu falei assim que... Ela falou se eu tinha disponibilidade. Eu falei, fico. Daí ela falou assim, mas você não quer conhecer o programa? Eu falei, não, eu fico. Ela falou, nós precisamos para hoje da tarde. Você topa? Daí eu disse, na hora, eu estava trabalhando ali no Benfica, eu peguei, eu tinha uma moto, tenho uma moto até hoje, peguei a moto e me mandei embora. Cheguei aqui em casa, estava meu marido, meus filhos aqui, se assustaram, porque não era hora de eu chegar, né? Daí chegaram, eles falaram, eu falei, não, eu vou acolher uma criança. Daí meu marido na hora ficou meio assim, né? Minhas duas filhas também, né? Daí eu falei, não, meu marido é o Marivaldo. Daí ele disse, mas e você vai acolher? Daí eu falei, não, eu vou ficar. Daí eu falei para a Márcia, não, onde come um, come dois. Daí a Márcia disse, o que você quer dizer com isso? Eu falei, não, mas o marido está desempregado, não tem ganho, mas eu fico. Daí ela falou, não, vamos conversar direito, que isso tem um custo, né? Acho que é o governo, não sei o que paga, um custo, né? Na hora, assim, eu cheguei aqui, eu já cheguei decidida. Porque daí ela falou que a Márcia, eles me conheciam, mas não conheciam minha casa. Daí eles tinham que ver se eu tinha mesmo um quarto disponível, né? E eu tenho, né? Daí ela veio, daí a assistência social entrou, foi ver minha casa, tudo. Mas eu acho que nem que não tivesse eu queria, sabe? Porque na hora, assim, eu fiquei muito feliz, sabe? Na hora, assim, porque eu amo criança. Eu cuido de criança desde 14 anos também, né? Foi a reação da sua família? Você comentou que o pessoal se ficou... Como é que foi? Principalmente porque o teu marido é mais ok, né? A gente sabe que a mulher sempre manda em casa. Mas como é que foi a questão das filhas daí? Na hora elas ficaram meio assim, sabe? Não disseram que não, mas ficaram meio Xavier, sabe? Mas foi tudo tranquilo. Foi a minha criança chegar, trataram ela como se fosse... na verdade, eles chamaram dizendo que era irmã, né? E na verdade eu achava que eu nunca ia entregar ela. Eu achava que eu ia ficar. O processo de desvínculo da família original de vocês? Foi um momento que eles falaram assim que a gente não podia mais ver eles. Até porque eu era o segundo mais velho, né? Que minha mãe morava com nós na casa lá. Então eu era o segundo mais velho. Daí eu perguntei qual era o motivo que eu podia ver. Porque teve tempo que nós via, tipo, tinha uma data marcada, o dia, onde, o lugar. Até perguntei por que não podia mais ver. Eles falaram para nós que não, foi um desvínculo familiar, que não podia mais ver, que estava passando em processo. Daí até tipo, entrar na nossa cabeça que não podia mais ver a nossa família.
Levou até um bom tempo de, tipo, de acreditar que isso estava acontecendo. Daí até imaginei o porquê, até sabia o porquê. Que tipo, até teve tempo, né, pegava e voltava, né? Saímos da Casalar, voltamos para a família e voltamos para Casalar. Voltei a Casalar, voltamos de novo, foi acho que umas 2, 3 vezes que nós voltamos para essa vida. Não, foi, tipo, já foi avisado porque podia acontecer isso e nós não estava acreditando. Daí até aconteceu isso. E nós 3 tivemos mau desempenho na escola. A gente fez contraturno, a gente fez várias coisas, né, recreativas. Eu participei de bastante cursos, fiz bastante, né, coisas que tentassem me distrair do que eu sentia, que a sensação de ficar na Casalar trancado, né? Não vou dizer trancado que pessoas que acham ruim, mas no começo, quando você vai lá, você não pode sair, porque você tem que conquistar uma confiança no pessoal que é da psicologia, o pessoal que cuidam lá dos cuidadores. Então, todo esse processo é ruim. Tipo, você é tirado, digamos que da liberdade de você estar com a família, de estar com seus parentes. Não que a gente teve uma experiência boa com nossos pais biológicos, porque a gente teve muitos traumas. E, falando mal da Casalar também, né? Não, jamais, mais, né? porque passemos, né? É um processo, claro, tu vê, assim. Inclusive, ajudou muito. Ajudou a gente perceber, para a gente crescer na vida. Até eu, que era bem rígido, assim, da Casalar para a escola, eu fui aprendendo, assim, fui entendendo a lógica da Casalar para você ter a tua liberdade. Até eu fui até um dos primeiros a ter a minha liberdade. Bem, eles tentam, na verdade, que a gente fala que a gente fica trancado para não sair, mas na verdade é porque eles tentam proteger a gente da nossa família externa. Tanto que quando a gente é destituído, a gente só tem contato com eles se a gente quiser. No momento que a gente não é destituído, a gente ainda tem vínculo, a gente tem as visitas, tudo. Inclusive tem até uma certa idade, né? Que o Cris não podia escolher ainda se a gente podia ser destituído ou não. A gente teve que esperar ele alcançar uma certa idade para nós decidir junto, né? Acredito que não só psicólogo, mas assistente social também que trabalha ali, os pedagogos que trabalham ali, a coordenação. Eu acho que esse é um dos fatores que trazem esse sofrimento no trabalho ali, né? Causa um sofrimento, uma insatisfação profissional, muitas vezes por causa da condição dos usuários, né? Então, também tem trabalhos, às vezes, de adolescentes que ficam como longa permanência, que não tem mais nenhum laço, não conseguiram adoção e acabam ficando até os 18 anos, né? Evidente que vão trazer muitas sequelas para os comportamentos dessas adolescentes, né? E essa longa permanência numa instituição, numa casa-lar, traz sequelas difíceis, psicológicas, né? Para as crianças e para os adolescentes. Tem até um documentário, Órfãos da Romênia, que é um documentário famoso, que mostra o quanto foi afetado o cérebro de crianças e adolescentes no desenvolvimento que não tinham acesso a um cuidador fixo, né? Nesse documentário mostra que tinham centenas de crianças para poucos cuidadores, né? E essa falta de cuidador para uma criança no seu desenvolvimento causa sequelas psicológicas visíveis, né? Como uma deficiência intelectual leve, a criança pode ficar mais agressiva, ela fica com problemas de humor, de personalidade, né? E então é importante, estudos psicológicos dizem que a proteção, uma pessoa cuidando de você integralmente é essencial, é como se fosse o amor, a proteção, a pessoa está ali cuidando, é como se fosse um nutriente que a criança precisa, um nutriente emocional. Nós, seres humanos, precisamos desse nutriente que é o cuidado, alguém que esteja ali cuidando de você. A gente passa cerca de 200 mil horas sob a supervisão de um cuidador e isso interfere muito na nossa personalidade, no nosso desenvolvimento psicológico, nas nossas características, como que a gente lida com uma frustração, como que a gente lida com uma situação desafiadora, né? Um pai e uma mãe, ou se foi cuidado pela avó, foi cuidado pelo tio, né? Enfim, e isso aí define muito o caráter de uma pessoa, né? Agora imagine uma criança que está lá, que um dia é um cuidador, no outro dia é outro cuidador, no terceiro dia é outro cuidador, nunca tem uma pessoa fixa de referência, e isso faz toda a diferença no desenvolvimento. Então, também adolescentes que, devido ao tempo de acolhimento, não se adaptaram nem em famílias acolhedoras, porque o acolhimento institucional ele tem um impacto. Tem uma pesquisa que diz que a cada ano não é cada ano, a cada 4 meses de acolhimento significa 2 meses de atraso intelectual
das crianças e emocional. Então, assim, o acolhimento ele tem um impacto emocional nas crianças. E a gente só consegue observar esse impacto quando a gente tem crianças que estavam no acolhimento institucional e vão para o acolhimento familiar. Ou vão para a adoção, ou retornam para a família extensa. A gente consegue perceber, porque assim, a gente faz o ambiente ser o melhor possível para elas. Assim, eu falo que enquanto coordenadora da Casa Lar, eu tenho total segurança de tudo que acontece dentro da casa. A gente tem uma equipe muito boa, tanto de cuidadores quanto de equipe técnica. A equipe técnica atualmente, a nossa equipe é bem grande, é composta por 2 psicólogos, 3 assistentes sociais, temos estagiário, temos uma pedagoga que faz atividades extracurriculares e reforço escolar para os acolhidos, temos um orientador social. Então, assim, a gente tem um preparo e uma equipe preparada para trabalhar com isso. E nós acabamos indo ao contrário disso, assim, né? A gente sempre, assim como a gente adotou 3 irmãos que já eram adolescentes, a gente também se colocou à disposição para acolher adolescentes também, que também precisa de uma família, também precisa de um acolhimento, de uma vida, né, mais próxima de uma rotina normal que não seja de um acolhimento, porque a rotina dentro de uma família é totalmente diferente da rotina dentro de uma instituição, né, onde tem muitas pessoas envolvidas, muitos adultos que precisam cuidar da vida daquela criança, né, daquela única criança. Às vezes tem 15 pessoas envolvidas na educação daquela criança e a criança não sabe para que lado ela vai. Por mais humanizado que seja, você está numa instituição, os profissionais lá, eles trabalham, eles têm escala, eles têm que ir para a casa deles para ver a família. E as crianças ficam lá, e aí tem troca de turno, não tem referência de vínculo para se relacionar, uma hora tem vínculo com um, uma hora tem vínculo com outro. E isso para a criança no desenvolvimento, isso não é positivo. Quando você tem a família acolhedora, ele é um acolhimento muito mais familiar, você dá essa referência de pai e de mãe mesmo que seja pai acolhedor, mãe acolhedora, é uma família, e é diferente, a criança sente saudade do período que ela está numa família acolhedora, ao contrário do período que ela passa numa instituição. As cuidadoras, a gente pede para elas não usarem crachá, e elas têm, elas não usam. Elas usam roupas normais, elas não usam uniforme, né? Tudo isso para caracterizar ali como um ambiente normal, porque já é muita mudança, né? Para essa criança, a gente não quer que esse ambiente pareça um ambiente institucional, até porque a gente tem os longa permanência, né? Atualmente a gente tem 3 longas permanências aqui em Irati, né, que veio de adoções mal sucedidas, adaptação que não deu certo em famílias adotivas, então eles acabaram ficando no ambiente institucional e eles irão fazer 18 anos no ambiente institucional, eles completarão a maioridade. Aqui em Irati a gente tem 2 casas lares, uma voltada para o público mais juvenil, né, para os adolescentes, e uma para as crianças menores. Mas elas não estão limitadas, porque dependendo, acaba misturando, porque conforme a demanda, a gente dispõe do que a gente tem de vaga também, e perfil de quem está sendo acolhido com quem está acolhido. Então, assim, a Casa Lar, então todo o meu trabalho ali gira em torno disso também, né, de acomodar bem os acolhidos, suprir a demanda das cuidadoras. A gente tem atualmente 9 cuidadoras em cada Casa Lar, 2 vigias em cada casa, um vigia fica no período do dia e outro vigia no período da noite. Então, assim, por 24 horas a gente tem 2 cuidadoras. Elas fazem plantão, né, de 24 por 72, 2 horas. Então, assim, elas trabalham 24 horas e elas ficam 3 dias na casa delas. Então, a gente tem essa troca de dupla, né, elas trabalham em dupla. E quando a gente tem um número maior de acolhidos, a gente geralmente coloca mais uma cuidadora para auxiliar ali nas demandas, geralmente do horário para o fim da tarde, que as crianças chegam da escola, até o horário do jantar, que é o horário que tem mais movimento. Temos também em cada casa a cuidadora de rotina, que ela fica das 8 às 6, que é para
cuidar do agendamento médico das crianças, elas que fazem o caminho com o motorista para levar as crianças para a escola, para buscar, levar no médico, dentista. Então, assim, a cuidadora de rotina, ela é focada em cuidar da rotina das crianças, né? Coisas que respondem ao externo, elas ficam dentro da casa, mas também ficam muito na rua, assim, fazendo esses trabalhos que precisam ser feitos, e também elas são responsáveis por passar a informação de um plantão para o outro, porque elas ficam fixas de segunda a sexta. Então, elas ficam ali sempre. E os vigias, eles são responsáveis ali por cuidar da questão do portão da casa, que sempre fica cadeado, e também cuidar se tiver alguma briga entre os adolescentes, alguma coisa, responsáveis ali por acalmar os ânimos e chamar a guarda municipal, em caso, assim, de alguma intercorrência que puder ter ali dentro das casas. Quais são as coisas mais comuns que acontecem nesses problemas que tem? Nunca é uma coisa só, nunca é um fator isolado, né? Então, o próprio ECA, ele traz uma série de exemplos de violência, né? Ele tipifica as violências. Então, violência física, violência psicológica, enfim, negligência. Todos os casos vão ter negligência, porque negligência é você expor o seu filho a um ambiente com drogas, a um ambiente com bebidas, o seu filho presenciar uma briga de casal, uma violência doméstica. Uma negligência também pode ser eu atrasar a vacina da minha criança, eu violar o direito à educação não levando para a escola. Também existem formas de violência, a criança, às vezes eu usar a minha criança para conseguir as coisas. A gente vê muito, às vezes, as pessoas na rua com as crianças pedindo, né? Isso também é uma forma de violência, porque a criança tem que estar brincando, a criança tem que estar na escola, né? A criança não precisa estar exposta a essas situações. Então, a gente fala que nunca é um fato isolado, são situações que vão se agravando, né? A família nunca é a culpada por tudo isso, a gente não pode culpabilizar a família, porque a gente acredita na família, né? Mas nós precisamos identificar o que está acontecendo. Às vezes é o desemprego, é a questão da vulnerabilidade econômica que faz com que aquela família comece a se desestruturar, a ter conflitos. Às vezes é a drogadição de alguma pessoa, às vezes o próprio ciclo de violência, né? A gente sabe que é muito difícil se romper um ciclo de violência, às vezes aquela criança está junto, presenciando isso, e isso acaba refletindo na vida dela, né? Seja na escola, seja no convívio com os amigos, no lazer. Então, todas essas situações que são do dia a dia acabam afetando a vida da criança. Durante a minha gravidez, eu conheci 3 irmãos que estavam na Casa Lar. Fazia uns 2 meses que eu estava grávida, e eu conheci 3 irmãos adolescentes que estavam na Casa Lar. E quando eu conheci eles, assim, eles me chamaram muita atenção, assim, foi tipo uma coisa estranha, assim. Eu olhei para eles e aquilo, sei lá, senti uma ligação com eles, assim. E tá bom, e aí passou, e aí no meu último dia de gestação, que eu estava grávida, eu participei de mais uma atividade onde eles estavam. Então, e aí no outro dia, o Henrique nasceu. E a gente passou ali, era uma sexta-feira, passei o dia com eles numa atividade, e no sábado o Henrique nasceu. E aquele sentimento que eu tive por eles meio que ficou ali guardadinho, né? E aí quando o Henrique tinha em torno de 6, 7 meses, tinha começado o programa Apadrinhamento Afetivo na Casa Lar, que era você cuidar de alguma criança como se fosse madrinha, assim, tipo, de vez em quando passear, levar comer um lanche, dar um conselho. É uma referência familiar. Levar para passear, levar na sua casa, dar um presente. Isso era o apadrinhamento, né? O apadrinhamento ele podia ser afetivo, de relação, ou podia ser um apadrinhamento financeiro. Tinha pessoas na Casa Lar que apadrinhavam financeiramente. Eu vou comprar o que a criança precisa, mas eu não vou me relacionar com ela. E tem pessoas que, né? E a gente escolheu, ali acabou decidindo
quando o Henrique tinha em torno de 6, 7 meses, a gente foi ver para apadrinhar. E aí eu tinha falado para o Fábio desses irmãos adolescentes, de apadrinhar, sem intenção nenhuma de adotar. Eu não podia escolher, né? Meus 3 irmãos mais velhos tinham que escolher por mim. Mas aí quando comecei a ter a idade certa em pensar ali, a gente sentou os 4 para conversar, para ver se a gente queria voltar com a nossa mãe biológica ou não. E os 4 decidiram que não queria. Foi um consenso dos 4. Consenso dos 4, até porque a gente tinha a Manu, né, a irmãzinha mais nova no tempo, ela tava com 3 anos, 3, 4 anos, né? Menos, né? Ela bem pequenininha, então, tipo, a gente tinha que pensar no bem-estar dela quando ela alcançasse a maioridade, né? E, assim, quando a gente tava pensando nisso, a nossa família já biológica era como eu posso te dizer, era ruim com a gente, né? Vamos ser sinceros, ninguém sai de uma família que tá... Isso, porque se realmente elas fossem bons com a gente jamais escolheria. Então, imagina os filhos ter que escolher não estar com os pais. Então, tipo, a gente não tinha exatamente uma visão de família, porque para qualquer lugar que a gente era jogado ali na nossa família, digamos, jogado, né, deixado, mãe vai trabalhar, deixa em um lugar. A gente apanhava, a gente sofria, a gente tinha que fazer os trabalhos que eram das pessoas adultas. Então, a gente não se sentia como se realmente tivesse uma família. Teve um caso, né, que a minha irmã mais velha, a Bruna, ela teve 2 filhos, né, e os 2 bem pequenos. Um tinha 1 ano, outro tinha faixa de 2 a 3 anos. E ela não tinha capacidade psicológica de cuidar deles, e o pai deles também, ele deixava a desejar, né, na questão de faltar comida, não ter cuidado, às vezes até na questão de maus tratos. Então ela acabou deixando com a nossa mãe acabou cuidando, né, por um bom tempo, e assim, foi bom, nossa, nós conseguimos ter um tempo muito bom com eles, só que isso acabou afetando, o que a gente percebeu, a nossa mãe e nosso pai, eles acabavam deixando de fazer a coisa que era deles, até mesmo o serviço para ter esse cuidado com essas 2 crianças. Aí como eles tiveram, né, mais dificuldade assim nessa parte de ter que receber 2 crianças a mais, que já ter adolescentes na casa já toma tempo, agora mais 2 bebês na casa é dobrado. Então a nossa mãe acabou tendo como eu posso dizer, um agarre emocional com essas crianças que parecia que era filhos dela, ela estava tendo uma responsabilidade que não era dela. E isso começou a prejudicar bastante, assim, às vezes até no convívio. A nossa mãe adotiva. Isso, a Rafaela. Você teve algum receio na época, porque quando você soube que você não ia ser a mãe da criança e as tuas 2 filhas já estavam chamando de irmã, você teve algum receio na hora de entregar, sentir falta? Não, receio não, só que eu preparei bem a criança. Porque quando eles falaram, ó, saiu a adoção, a família vai vir conhecer, eu preparei muito a Maribel, a primeira, né? Mas eu não me preparei. Então, foi muito difícil, foi muito sofrido. Eu sofri muito. Até queriam que eu fosse psicóloga e coisa errada, eu não quis nada. Que eu quis sofrer aquele sofrimento, porque eu penso assim, não adianta ser psicólogo, vai estar aberta a cabeça, e daí lá um tempo eu vou voltar, vou lembrar tudo de novo, né? Então ali eu sofri bastante, mas foi bem, assim, como é que eu vou dizer, bem... Isso, é triste, é sofrido, mas no final é gratificante essa palavra. A diferença da adoção e do acolhimento, ela é bem sensível. Então, quando a gente tem uma criança numa situação de vulnerabilidade, né, o processo que vai ter início é uma medida de proteção dessa criança, em face dos genitores, da família natural dessa criança. Durante esse período, né, quando há a medida de proteção com a determinação do acolhimento, esse acolhimento pode ser institucional, numa casa-lar, por exemplo, ou um acolhimento familiar numa família acolhedora, que inclusive ele é preferível. Por quê? Porque é direito da criança a inserção familiar e comunitária. E a família acolhedora, ela preserva mais esse direito, a criança fica inserida num núcleo familiar, que é uma situação benéfica se comparada ao acolhimento institucional. Quando o processo da medida de proteção avança, nós vamos ter aí um momento em que a criança vai ter uma destituição do poder familiar e ela deixa de ser vinculada àquela família de origem, podendo ser adotada por uma outra família, né? Essa situação dá, né, a possibilidade de a criança ser adotada. Então são coisas totalmente diferentes. A família que adota, ela efetivamente vai se tornar família fixa daquela criança.
o acolhimento, a família acolhedora é uma etapa nesse processo, e no modelo brasileiro, a família acolhedora não pode se tornar a família adotiva, tem precedentes, mas é uma situação bem excepcional. Na época que eu acolhi, eu achava que eu ia ficar com a criança. Daí eles falaram, não, você fica um tempo até ser acolhido, até ser adotado. Enquanto não for adotado, você vai cuidando. E daí eu fiquei 1 ano, não, ficou 1 ano e 2 anos eu fiquei com ela. Daí eles chegaram com a criança com o pezinho enrolado, o pezinho no carcanhazinho dela tinha um buraco. As enfermeiras vinham todo dia raspar aquele buraquinho, sabe, para limpar, porque era bem feio, sabe? Ela estava prestes a perder o pezinho quando eu peguei. A mãe dela dizia que ela tinha microcefalia, mas ela não tinha. Daí a saúde tratou ela, sabe? Eu levei em médico, tudo, eles me levaram, né? Não, ela não teve. Então mesmo no começo você achava... Eles achavam que ela tinha uma cabecinha diferente, sabe? Eu também achava pela cabecinha, eu achava, sabe? Mas daí nos exames não deu. E de como eles diziam que ela tinha esse probleminha, eu na minha cabeça eu achava que ela nunca ia ser adotada, eu achava que ela ia ficar para sempre. Daí então, na hora que ela foi adotada, por isso que eu digo que eu sofri. Sofrimento, a gente sofre, mas não é de tristeza, é uma alegria, sabe? Você saber que a criança arrumou uma família, que nem ela tá muito bem agora, né? Arrumar uma família, né? Ser bem cuidada que nem ela tá hoje, então pra gente é muito, sabe? Nem tenho que explicação, na verdade. Da primeira, que nem eu já te falei, foi tudo de repente. Agora da segunda não, da segunda eu já sabia, né? Já tinha cuidado da outra, então, que nem diz a Márcia, eu já tô mais por dentro do que eles. Não, eu é na hora. Se você chegar com uma criança aqui pra mim, ó, essa criança aqui, eu já na hora, na verdade, sim, é minha. Que nem eu cuido de criança em casa, então ali eu cuido como se fosse meu. Sim. Não tem diferença? Não tem diferença. Eu dou de comer, eu dou o que eu tenho, que nem eu digo, né? Dou de comer, cuido assim como se fosse meu. Pessoas mais próximas, elas percebiam a necessidade que a gente tinha de estar ali com as dificuldades do dia a dia, principalmente de alguém que cuidasse dessa criança. E então fizeram esse acolhimento e me deram essa atenção necessária. Eram amigos conhecidos da família, nem todos assim tão próximos. Era uma comunidade, né? Pessoas da comunidade que tinham essa sensibilidade, essa percepção e faziam esse acolhimento. Foi um pouco confuso, principalmente na adolescência, quando eu já entendia um pouco mais. Porque no início da vida, esse acolhimento, esse carinho, essa atenção, essa convivência familiar que eu tinha, junto com essas pessoas, me faziam muito bem e completavam aquele momento. Mas na adolescência já foi um pouquinho diferente, ele se torna um pouco mais conturbado no nosso entendimento. Mas eu acredito que aquela base que eu consegui lá quando era criança foi que fez com que eu me desenvolvi enquanto adulta, uma pessoa mais madura, mais consciente, com um entendimento diferenciado do que é a vida e também tendo superado os medos, os traumas, né? E estar aí, então, hoje, podendo contribuir com a sociedade da forma como eu acho que é o correto, retribuindo aquilo tudo que eu recebi. Como é que eu posso dizer assim, essa entrega enquanto ser humano, né, para fazer isso, porque muitas vezes não recebia em bens materiais, mas sim em galinha, em leitões, em alimentos, né? O pagamento era de outras formas. Então, realmente tem que ter uma boa vontade muito grande, né? Uma empatia muito forte para você poder se doar de tamanha forma para ajudar as outras pessoas. E também, junto em toda essa situação, ela fazia e fez acolhimento de crianças que também cresceram, né? Teve 3 exemplos assim que a gente conviveu, que se tornaram pessoas da família, né? Crianças que ficaram ali, como ela dizia, até casar e continuar a sua vida. O modelo brasileiro do acolhimento familiar, ele é diferente do modelo americano, por exemplo. Nos Estados Unidos, as pessoas que estão em acolhimento, elas podem ser adotadas pelas famílias acolhedoras, inclusive as famílias que têm menos recurso optam por esse modelo. Elas se colocam como família, lá chama foster care, né? Para que elas façam esse acolhimento e quando a criança efetivamente se torne
disponível para adoção, haja aquela adoção. Lá existem outros modelos também de adoção, a adoção internacional e a adoção doméstica, né? Aqui no Brasil é uma lógica bem diferente, a família acolhedora não pode adotar e ela é efetivamente pensada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente como uma maneira de efetivar esse direito a uma inserção familiar comunitária. Ela realmente vai abrigar aquela criança como um momento de passagem. A gente sabe que alguns processos são longos, né, e a criança acaba ficando aí por alguns anos, por exemplo, em algumas situações com as famílias acolhedoras, mas ela não se dá como uma etapa para a adoção daquela família. Existe um medo muito grande de algumas pessoas, principalmente de magistrados, promotores, que as pessoas se inscrevam nos programas de acolhimento, né, para serem famílias acolhedoras com o interesse de adotar aquela criança. Esse medo é um medo alimentado até mesmo pela forma que o tema da colocação em família substituta foi regulado no ECA. O artigo 166 do ECA e o artigo 50, parágrafo 13º do ECA, falam dessa situação de colocação em família substituta, né? E o artigo 50 fala que a família que é guardiã pode depois se tornar uma família adotiva. Então há um medo que a família acolhedora, por ser responsável daquela criança, exerça essa guarda e acabe pedindo, né, um direito de adoção intuito personae. O que eu, inclusive, acho que seria defensável, mas não é o modelo brasileiro, não é o modelo que costuma acontecer, né? Então, existe esse mito, né? Algumas famílias acolhedoras também, enfim, tem todo o mito, né, que circunda a adoção em relação à família de origem, aquele mito, aquele medo da família de origem buscar aquela criança posteriormente. Então, são muitos desafios, né? Mas o modelo que foi desenhado pela nossa legislação é um modelo bastante protetivo da criança, né? E que, ao mesmo tempo, também dá uma proteção a essa família que exerce o acolhimento, que ela está ali exercendo um serviço público. A violência está em todas as esferas sociais. Não necessariamente uma pessoa que está numa condição de pobreza, porque a pessoa não é pobre, ela está numa condição naquele momento, né? Seja por conta de ausência de trabalho, enfim. Mas ela não é um determinante, né? Porque uma criança ela precisa ser protegida, não necessariamente ela precisa de recurso financeiro, ela precisa de amor. E a gente vê violência em famílias bem-sucedidas, com recurso financeiro. Então, a gente dizer que só as pessoas em situação de vulnerabilidade têm os seus filhos acolhidos é errado. No meu ver, é completamente errado, porque seria rotular essa esfera da população que não é, né? Porque drogadição tem em todas, né? Não é só a questão econômica. Às vezes interfere, mas não é suficiente. Então, existem duas formas de uma criança ser acolhida. Existe o acolhimento por determinação judicial. O que é isso? Lembra que eu falei no começo dos níveis de proteção da assistência, do acompanhamento das equipes técnicas? Então, identificou-se lá no território que tem uma família que tem denúncias, enfim, de situação de violência, e essa família começa a ser atendida pelo CRAS, que é no território, que é a proteção básica, que vai atuar na prevenção. E esse serviço, esses técnicos, eles vão trabalhar com essa família para tentar entender, o que está acontecendo? É uma questão de drogadição, né? Os pais são usuários, por exemplo, essa criança está só na rua, pode ser que daqui a pouco ela esteja também envolvida com tráfico, enfim. O que a gente vai fazer? Então, vai tentar atender essa família, identificando primeiro quais são as vulnerabilidades que ela tem para tentar superar isso. A partir do momento que esse primeiro equipamento não consegue, porque vê assim, não, mas já está tendo violência, a criança já está presenciando agressão, ou tem suspeita que está se envolvendo frequentando ambientes com drogas, enfim, aí um outro serviço começa a atender, que é o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que ele vai atender essa família, assim, sempre no sentido assim, de sensibilizar, de fazer com que aquela situação de risco seja superada. E tudo isso, né, conversando em rede, porque a gente trabalha em rede, é uma rede de proteção, né, que é composta por vários serviços. A partir do momento que os serviços percebem que essa situação ela começa a se agravar, é instaurada uma medida de proteção junto ao Ministério Público para essa criança. Aí o acompanhamento começa a ser mais frequente, porque assim, tem alguma coisa errada ali, tem alguma coisa que lá na frente pode essa criança entrar em risco, seja tá bebendo, enfim, né? Ou presenciando a briga dos pais, enfim.
começa a ser acompanhado. Essa criança só é determinado o acolhimento da criança judicial quando todas as tentativas de tentar superar essa situação pelos outros serviços não teve êxito. Porque você vai atender, eu encaminhei para atendimento em saúde mental. Não foi, não aderiu. Encaminhei para o mercado de trabalho, não aderiu. Então, são várias tentativas. Nunca uma criança vem acolhida do dia para a noite, só se for emergencial. Mas judicial tem todo um trabalho, às vezes meses, às vezes anos de acompanhamento. Porque é importante deixar claro, assim, que são questões cíclicas, né? Nem sempre é aquela coisa linear, que é a violência do começo ao fim. A família se estrutura, aí fica tranquila, consegue se organizar, daí acontece alguma coisa, volta a entrar em situação de risco, enfim, e os equipamentos eles vão acompanhando. O acolhimento ele só é determinado quando, assim, já deu, a gente já tentou de tudo e nós até aqui não conseguimos. Então, nós precisamos de uma medida mais efetiva. E para a gente solucionar essa questão, nós vamos ter que retirar essa criança aqui para entender se esse pai, essa mãe, por exemplo, tem condições de ser protetivo. A gente fala muito nisso dentro do acolhimento, né? Essa capacidade de proteger as crianças, de ser protetivo mesmo, de impor limites, mas também dar carinho, dar afeto, nesse sentido. Aí tem essa decisão que a criança é acolhida judicialmente. No acolhimento familiar, como eu falei anteriormente, ela está num ambiente mais fluido, natural, um ambiente onde é uma família ali que está reunida, que está vivendo a vida dela enquanto família, né? E ela vai ter a exclusividade de um cuidador que vai estar ali mais próximo, que vai estar presente dia a dia, isso que é importante, o dia a dia da criança com uma pessoa de referência. E a gente geralmente tem uma pessoa de referência, né? Até tem aquela coisa, esse menino é mais apegado com a mãe, ele é mais apegado com o pai. A gente tem uma tendência a achar uma pessoa como referência. E essa pessoa como referência é muito importante. O que o abrigo às vezes não consegue, o Casa Lar, ela não consegue proporcionar, porque os cuidadores trabalham 24 horas. Mesmo nós tendo uma cuidadora que é a chamada cuidadora de rotina, que fica de segunda a sexta, no final de semana ela não está. Então, a Casa Lar, ela não consegue proporcionar esse cuidador exclusivo. A exclusividade da família acolhedora é que faz a diferença. Então, emocionalmente, é muito mais... A criança se sente muito mais confiante, né? A autoestima dela fica melhor, ela se sente mais corajosa, ela se sente mais à vontade, segura no ambiente familiar do que no ambiente institucional, onde que vai estar trocando cuidadores. Às vezes o cuidador... acabou o contrato com o cuidador vai embora, não trabalha mais ali, né? E às vezes o cuidador faltou porque teve uma situação familiar e aquela criança gostava daquele cuidador, ela só vai ver aquele cuidador dali uma semana. Então às vezes ela vai ficar num vazio que uma semana ela não vai ter aquela pessoa que ela gosta. E numa família acolhedora ela está ali diariamente com aquela pessoa que ela gosta, né? Vamos pensar, gente, você gostaria de ficar todo dia com a pessoa que você gosta ou só ver essa pessoa que você gosta uma vez por semana, né? Ou uma vez a cada 3, 4 dias? É lógico que você vai preferir ficar todo dia com essa pessoa, né? Então a família acolhedora vai trazer essa ideia de que você tem a capacidade de ficar todo dia. Teve uma situação de um menino e uma menina, dois irmãos, que saíram da Casa Lar, que ficaram cerca de alguns meses na Casa Lar e foram para uma família acolhedora. Quando eles chegaram na família acolhedora, eles gostaram tanto da família acolhedora que eles não queriam ficar longe daquela tia lá que era a família acolhedora. E eles tinham até ciúme um do outro, que um ia para a aula e aí ele ficava com ciúme que a família acolhedora ia ficar exclusiva para a irmã. E aí ele ficava com ciúme que ele não poderia, né, que a irmã ia ficar lá com aquela família acolhedora. No sentido do quanto eles valorizam aquela pessoa que eles gostam, que eles querem estar ali junto. Então acho que essa ideia do diferencial da família acolhedora é a exclusividade, uma pessoa que esteja ali integralmente para cuidar, para dar proteção. Que é o que mais uma criança precisa, o que ela mais precisa é cuidado, proteção, carinho, amor, né? Enfim, brincar, estar ali vivendo o dia a dia, assistir uma TV junto, né? Sair para ir no parque, é tudo mais prático com uma família acolhedora do que numa instituição. A gente consegue hoje, dentro do ambiente da Casa Lar, garantir que não seja violado nenhum direito dessas crianças. E a gente sabe que até hoje, num contexto aí, né, Brasil, não é todos os acolhimentos que possuem isso. Conversando com outras pessoas que trabalham na área, em outros municípios, a gente consegue ter uma dimensão disso, assim. Hoje a gente tem uma qualidade muito grande do acolhimento.
Então, assim, eu estou com 8 acolhidos, 4 em cada casa. Óbvio, a gente já chegou na superlotação da Casa Lar. Mas hoje a gente está num número adequado de crianças, onde a gente consegue dar uma atenção maior, porque toda essa questão também da superlotação dificulta o trabalho, tanto das cuidadoras quanto da equipe técnica. Por exemplo, crianças menores demandam mais cuidado, um cuidado também mais físico até, né? Ou trocar fralda, dar mamadeira, dar banho. Uma criança maior já consegue fazer essas atividades sozinhas. No acolhimento familiar, a gente está com 19 crianças. Então, se a gente fosse pensar hoje, se não existisse o acolhimento familiar, a gente ia estar com as 2 casas lotadas. Então, assim, o acolhimento familiar, ele é a melhor opção, sem dúvidas. Assim, o nosso maior sonho é funcionar só com acolhimento familiar, não existir mais acolhimento institucional. Ano passado a gente chegou assim a ficar num número bem um pouco ali perto do final do ano, a gente ficou com um número bem baixo de acolhidos. E a gente brincava assim, será que em breve a gente vai realizar o nosso sonho de ter só acolhimento familiar? Porque é a melhor opção que tem para as crianças, sabe? Por esse cuidado mesmo ali, esse cuidado exclusivo que as famílias têm. Então, assim, tem famílias ali que não têm filhos. Então, ali, a criança que vai na casa, ela tem toda a atenção só para ela. Nas famílias que têm filhos e tal, outras crianças que convivem, tem essa socialização e esse entendimento também que essa criança, ela não é só de uma pessoa, né? A criança, ela é de toda uma sociedade. Então, assim, se a gente para pensar hoje numa maneira, assim, muito isolada, que o ser humano está tomando, né? Que, por exemplo, o filho é teu, você que cuida. E não é assim, né? A criança, tem até uma frase que diz que é preciso de uma tribo para criar uma criança. Então, assim, é exatamente isso. A gente, enquanto sociedade, para além da nossa obrigação, enquanto servidor ali, de estar zelando por essas crianças, enquanto sociedade, a gente também tem essa obrigação de zelar pela infância e pela adolescência, né? Quando nós somos pequenos, né, quando a gente nasce, o ser humano ele nasce meio prematuro, né? Ele precisa de colo, ele não é que nem um animal que nasce, o cavalo já nasce, já sai andando, já sai programado e já sai com toda a parte genética dele pronta. O ser humano não, o ser humano ele precisa se desenvolver ao longo de um cuidador, senão ele não sobrevive, ele precisa. E precisa de cuidados, né? E isso é muito importante. Então, por isso que a parte do sentimento, do cuidado, da proteção, isso aí faz parte da nossa dinâmica, da nossa personalidade, nosso desenvolvimento é todo baseado nos cuidados de alguém que esteja olhando para a gente, ensinando a gente, fazendo com que a gente, né, se desenvolva aí. Então, eu tenho a dizer assim, se você tem vontade de ser família acolhedora, seja, porque é muito gratificante. É muito gratificante que você pega. Naquele tempo que você está com a criança é muito gostoso. Na hora da entrega é triste. Esse é o tempo de dizer que é triste mesmo, sofrido. Mas no final você sabe, não sei, não tenho palavras para dizer. Assim, é muito gratificante. E você faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Tem vontade de continuar acolhendo? Tenho vontade, estou esperando. Eles falaram que assim que tiver, eles vão ir atrás de mim. Bom, meu sonho mesmo é ter uma família, né, com certeza. Eu quero ter meus filhos, eu quero também ter a possibilidade, né, em condições de adotar uma criança, assim como eu fui adotado, eu dar uma segunda chance para alguém de ser feliz, de ter uma família e ser metade do homem que meu pai é hoje e da minha mãe também, né, encontrar uma pessoa que seja também, né, como se eu imagino também a minha mãe, que ela é comigo, que a minha namorada, a minha futura esposa seja com meus filhos. O meu sonho é ter uma família, principalmente. Na verdade, meu sonho é sempre ser pai. Ter um objetivo na vida, ser igual ao meu pai, tipo, o jeito que ele é, o jeito que ele trata, o jeito que ele conversa com as pessoas, ser o jeito do meu pai. E também, tipo, ter o poder ajudar a adotar, principalmente porque depois que a pessoa é adotada,
Ela percebe que a pessoa quer dar o carinho, do respeito que ela precisa, mais a educação e também o jeito do jeito da nossa mãe, o jeito que o jeito da mulher que ela é, o jeito o jeito que ela é carinhosa. Esse é meu sonho. Meu sonho é ter uma família também. Também quero adotar crianças também. Dar para elas o amor que nossos pais deram pra gente quando adotaram a gente. E a melhor coisa é você olhar para pai e para mãe, elas virem abraçar a gente e falar, viu, a gente vai estar do teu lado, não importa o que aconteça. É isso que aconteceu com a gente. Desde o começo, desde quando a gente foi adotado, eles sempre estavam do nosso lado, viu? A gente vai ajudar vocês em tudo. Não importa o que aconteça, a gente sempre vai estar do lado de vocês. A importância do acolhimento familiar, no meu ponto de vista, deve ser olhada para nós mesmos. Nós nos colocarmos no lugar de uma criança que precisa ser acolhida. Hoje é com alguém, mas poderia ter sido nós. Pode ser alguém da nossa geração futuramente que precise desse apoio, que precise desse olhar. Até essa criança ou voltar para o seu lar de origem mais estruturada ou ser adotada por uma outra família, ter esse espaço, essa ponte, esse acolhimento, esse aconchego, esse direcionamento é fundamental para que ela se torne um cidadão consciente, que se sinta seguro, principalmente, e para que possa tomar as suas decisões. Não se sentir excluído de uma sociedade, mas sim acolhido, porque com certeza o seu psicológico, o seu espiritual, a sua forma de ver a vida é diferenciada. E nós precisamos que cada vez mais o nosso judiciário olhe para este ponto também, de cobrança das próprias secretarias, das próprias gestões, as secretarias da ação social, que tenham profissionais capacitados, profissionais que se identifiquem com a família acolhedora, com o acolhimento familiar. E que o judiciário também repasse para a nossa sociedade em forma de apoio ao trabalho das gestões públicas. Porque com certeza não se precisa ser uma família com bens materiais fortes, você não precisa ser uma família rica ou pobre, como a gente costuma identificar. Nós temos que ter este acolhimento, nós temos que estar abertos a acolher e trazer essa criança para ser inserida no nosso ritmo familiar. Você não precisa parar de trabalhar, você não precisa se dedicar somente a essa criança. Você vai trazer ela para o interior da tua família, tratar ela como um filho teu. Se você leva para a escola, se você busca da escola, se vai de van, se vai de ônibus, se vai a pé, é mais um filho dentro da tua casa. Então, tendo amor, tendo acolhimento, boa vontade em ajudar, são os requisitos maiores que nós precisamos para o acolhimento familiar. A questão não é financeira, a questão é pessoal, a questão é do fundo do coração, é você receber, é ter essa boa vontade, essa empatia de receber a criança e de fazer a diferença na vida delas.